Bom, boa tarde, pessoal. Bom, como a Alessandra já me apresentou, meu nome é Vanessa, eu sou membro da equipe de projetos, então, em nome da nossa equipe, eu queria dar boas-vindas para todo mundo. Muito obrigado pela presença. Eu estou aqui para apresentar o Desafio Jovens Raps 2016, que o tema desse ano é a estrutura de uma campanha sustentável. O Desafio Jovem Raps ele foi criado no ano de 2014. Ele é uma das atividades que integra o projeto Jovens. O objetivo principal do desafio é aproximar o jovem dos processos políticos e desafiar que o jovem reflita sobre as principais problemáticas que os líderes Raps enfrentam na sua ação política. O resultado final dessa atividade é uma cocriação de soluções sustentáveis para essas problemáticas. Os projetos eles são desenvolvidos em grupo, têm início no Seminário de Apresentação e Integração, no caso hoje, e finalizam no encontro anual da Raps, que acontece em dezembro. Bom, esse ano de 2016, o foco da Raps e o tema do desafio são as eleições municipais. Nós aqui da Raps acreditamos que a participação da população não deve ser só através do voto, que a população ela deve cada vez mais se aproximar dos processos políticos, inclusive das campanhas dos candidatos. Então, o desafio desse ano ele tem como tema a estrutura de uma campanha sustentável. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma campanha eleitoral e dividiu em 5 áreas ou em 5 temas. Nessas áreas, a gente propôs perguntas ou problemáticas, na qual vocês devem buscar soluções ou respostas. Então, a primeira área é o conteúdo de uma campanha. O que é, no caso, a sustentabilidade nas cidades. Como abordar o desafio da sustentabilidade nas cidades, de maneira que possa servir como base para a construção de uma plataforma política. Bem, essa é a hora em que eu quero compartilhar um pouco com vocês do que são essas 5 problemáticas, da perspectiva do que foi a minha vivência enquanto candidata pela primeira vez nas eleições de 2014. Eu nunca tinha sido candidata nem a síndica de prédio e também pouco imaginei que, na história da minha vida, eu teria a iniciativa, a vontade de ajudar a construir um partido. E eu estava vivendo esse processo e me vi candidata também numa vivência e numa experiência de cocriação dessa representação para 2014. E nada que eu vou dizer aqui para vocês está dentro daquele formato tradicional de como as pessoas falam de campanha. Sou conhecida por falar exatamente daquilo que as pessoas nunca falam, porque foi assim a minha vivência em 2014. Nada mais é o conteúdo para a sustentabilidade nas cidades do que a narrativa do candidato. Então, lembrando que nas eleições de 16, a gente tem candidaturas proporcionais, que são as vereanças, e os prefeituráveis. É bem diferente falar de conteúdo pensando na sustentabilidade nas cidades de uma campanha majoritária e de uma campanha proporcional. Então, esse é o primeiro desafio que vocês vão ter que adequar dentro dos grupos que vocês ainda vão se organizar para poder construir essa proposta. Um exemplo muito prático do que está sendo a construção de um conteúdo pensando na sustentabilidade nas cidades. Alessandra, eu vou me colocar aqui, eu sou jovem, mas eu quero defender o meio ambiente, mobilidade urbana também é importante, mas o mundo sem educação não vai chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante se ater, e esse é um estudo de profissionais de campanha da perspectiva ciência política, que o conteúdo ele se apegue a um principal e de maior brilho na narrativa de um candidato. 2, se eles conseguirem equalizar forças, explodindo 3, se a história de militância, de ativismo desse candidato, se a formação e o engajamento dele transcende até 3 pautas. Mas, mais do que isso, é um risco, porque aí você vai comprometer a sustentabilidade da comunicação do que é essa narrativa. Então, esse é um pouco do que vocês vão ser desafiados na elaboração desse eixo enquanto desafio. Bom, vou continuar, pessoal. A segunda área, o tema, são as ações presenciais, os debates. Qual o formato para a realização de encontros presenciais para a apresentação da candidatura e também
para propor o debate sobre a sustentabilidade nas cidades, né? Como que isso, como a gente pode pensar num formato dentro de uma campanha para que seja, por exemplo, algo criativo, talvez propor discussões horizontais para apresentar a candidatura e também propor abordar o tema da sustentabilidade. Sim. Quando a gente olha para a problemática, né, porque é um baita desafio ter sucesso, ser bem-sucedido nas ações presenciais, principalmente se essa ação presencial tem como primeiro objetivo o fomento do debate. A gente não tem uma cultura onde as pessoas participam de debates para a campanha de vereador. Se alguém tiver essa vivência aqui, procura a gente no final, que eu quero muito ouvir. A gente vota porque é filho do tio. Se a cidade é muito pequena, é capaz de ser pedir voto para o parente do mesmo candidato, ter pai e tio na mesma família, porque é a maior realidade do Brasil, né? Então, aqui o estigma que a gente precisa pensar para viver o desafio e sobressaí-lo é quais são as falas que podem despertar interesse, como é que a gente pode provocar nas pessoas, como vocês gostariam e se veem provocados para ir para sair da tua casa sem ganhar nenhum real, porque a velha política faz o quê? Promove um churrasco. Ou, se não, compra dúzias de coxinhas, chama as pessoas para vir comer junto. Aí faz parte do processo o candidato ir lá fazer uma fala, onde ninguém se inscreve, ninguém pode fazer pergunta, acaba, todo mundo bate palma, faz aquela foto com, 300 pessoas e divulga. Fulano tem um apoio político de lugar de tal. Não, a gente está falando de perspectiva sustentável. Então, o desafio aqui é vocês criarem soluções, é vocês proporem inovação que traga sucesso para o desafio de ter uma ação presencial bem-sucedida para debates, sem menosprezar o primeiro desafio, que foi a relação do conteúdo. Uma coisa é pensar essa criatividade e essa inovação com um candidato a vereador. Outra coisa é pensar isso para uma campanha majoritária. Ok? Só complementando um pouco, quando você pensa o formato, é também pensar em que lugar deve ser desenvolvida essas discussões, como é o formato dessa discussão, como a pauta da sustentabilidade deve ser levada nessas discussões presenciais, lembrando que são debates, assim, reunir as pessoas para apresentar a candidatura e também falar sobre a sustentabilidade. Boa. É muito metodologia também, onde vocês podem superar o desafio inovando e propondo com criatividade para a gente. O lugar comunica, a maneira como a metodologia vai ser desenvolvida comunica. O vereador vem dizer que ele quer defender um plano municipal de arborização. Aí ele faz isso dentro do hotel 5 estrelas que tem na cidade, numa sala de puro concreto, que não tem nenhum vaso de violeta na mesa. Tudo isso é estratégia, e tudo isso está comunicando. Vou discutir um plano municipal de arborização, eu deveria fazer isso, né? Fica aí o desafio para vocês de pensar de maneira holística como construir essa estratégia. Bom, a terceira área, ou tema, é a comunicação digital, as redes sociais, né? Como que é a comunicação das campanhas. Então, é como utilizar as mídias sociais para a criação de campanhas inovadoras e criativas. Aqui a gente colocou alguns exemplos de mídias sociais. O grupo que escolher desenvolver a proposta do desafio nesse tema, vocês podem escolher uma dessas mídias ou trabalhar com todas. Isso fica a critério de vocês, tá bom? Eu fui conhecida pelos políticos tradicionais da minha cidade, da região do Alto Tietê, como a candidata do Facebook. Eles acreditam de verdade que alguém que nunca foi candidata, que não sabia como se dava um modelo de campanha e teve o resultado eleitoral que a minha campanha teve, essa menina aí sabe mexer na internet como ninguém. Eu estou falando o que eles falavam, essa é a fama. E a gente sabe que as relações estão, principalmente na maneira como o brasileiro consome os produtos digitais, e está aí as redes sociais, tem mudado. Às vezes, você vê a fila do ponto de ônibus, as pessoas não estão se conversando, está todo mundo olhando para um smartphone. E isso independe da classe social. Desde aquele que tem o iPhone que acabou de lançar, até o smartphone que tem o mínimo para poder se conectar
as mídias sociais está lá. E as campanhas precisam entender esse fenômeno social e se colocar. E o grande desafio aqui também é como fazer isso de maneira sustentável. Porque a gente pensa sustentabilidade do aspecto intergeracional, da equidade de gênero, do discernir os tempos ontem, hoje e amanhã. Não vou fazer uma coisa que só funciona para agora. Não é sustentável pensar isso. O impacto que isso gera para amanhã. E como que isso respeita ou não o que antecedeu essa ação específica. Se eu agora, é bacana falar disso, também considerando a nova lei eleitoral, que reduziu o tempo de campanha, e, em contrapartida, deu o direito do candidato se manifestar na pré-campanha. Hoje já estamos em período de pré-campanha, pré-candidato. E ele não pode pedir voto durante a pré-campanha, mas ele pode pedir apoio político. Está aí o jeito inovador dos nossos políticos de fazerem a reforma. Ok, é o que temos em mãos. Então, como a gente pode usar o período da pré-campanha para pedir apoio político, para se colocar, para transmitir uma identidade, uma mensagem nas mídias sociais, sem que, até a campanha, a pessoa já não aguente mais ver a nossa cara, porque a gente nunca postava, nunca falava de nada. Agora a gente transita em todos os temas e a gente publica a cada 1 hora. Então, o que a gente faz para ser sustentável e não ter mais unfollows do que curtidas, compartilhamentos, comentários? É isso, precisa pensar todos esses aspectos e muitos outros que vocês vão acabar descobrindo dentro do grupo, enquanto podem pensar trabalhar um único veículo de mídia digital ou as mídias integradas. Bom, a quarta área, o tema, né, é o financiamento da campanha, crowdfunding. Como criar uma estrutura de financiamento coletivo da campanha dentro das novas regras eleitorais. Lembrando que não é permitido o uso das plataformas de financiamento coletivo dentro da campanha eleitoral. Tá bom? Por isso que a gente colocou dentro das novas regras. Como a gente pode criar essa estrutura de financiamento coletivo não utilizando essas plataformas, porque não é permitido. Catarse e derivados são proibidos pela lei eleitoral, porque, como eles cobram uma taxa de toda doação que eles se colocam para mediar, a lei eleitoral entende que só é legal se a doação for do doador direto para o CNPJ da campanha. Eu vou falar de uma campanha que não tinha dinheiro, que era minha. Mas não tinha dinheiro, não tinha experiência política, não sabia como é que funcionava partido. Dentre tantas coisas que nós não tínhamos, em relação às que a gente tinha muito, que era a vontade de fazer transformação, inspiração e tudo mais, a gente não tinha dinheiro e o mínimo é necessário para se confeccionar uma campanha com qualidade de transmissão da mensagem. O mínimo. A gente precisa pensar a sustentabilidade do sucesso considerando que isso faz parte, não dá para negar absolutamente, porque a gente nega, a princípio, por saber o quanto isso é a parte mais terrível de todas as campanhas tradicionalmente bem-sucedidas. Na minha campanha, a gente foi da perspectiva educação política, porque a gente percebeu que os nossos próprios apoiadores de mão de obra, e pasmem, não tem uma única mão de obra remunerada na minha campanha, amigos tiraram férias do trabalho, 30 dias durante a campanha para poder apoiar. Nós tivemos 2 pessoas insanas na paixão por mudar o Brasil, que trancaram as suas faculdades no 2º semestre para poder construir esse projeto. E aqui, na hora do dinheiro, a gente disse assim, o que historicamente as pessoas têm de conhecimento sobre dinheiro em campanha? Todo mundo pensa, era meu melhor amigo, cresceu comigo, mas eu me tornei candidata, tem 2 ou 3 empresários que estão patrocinando a minha vida. Então, a partir daquela hora, tem alguém que está pagando a minha conta. Eles não sabem quem é, mas tudo bem, na política é assim. E eles ficavam admirados de eu também ter conseguido isso. Aí, a gente iniciou a nossa prática de crowdfunding pela educação política, que dizia que qualquer pessoa pode doar. Pode doar 5, 10 ou 20 reais, e a minha campanha tem registro desses números como doação. Porque a prática do muitos doando um pouquinho fomentam e fazem ser viável o crowdfunding. Não é fácil, é uma coisa bem delicada, mas é um papel do candidato, aprendi isso na minha formação de líderes, que o candidato pede voto e dinheiro.
Eu não tenho como mandar um coordenador e fazer essa discussão. Essa relação de confiança parte daquele que está para ser o representante. E aí, com todos os desafios que porque a gente está num país que não cultiva, que não tem uma cultura de doação de fato, é uma prática que a gente precisa trazer também como educação da sociedade para conseguir construir aquilo que está além do governo, aquilo que está além da minha casa. Como vocês podem propor soluções, inovações, toda a criatividade e a inteligência de vocês para que os nossos líderes políticos consigam o financiamento coletivo. Lembrando ainda que as novas regras eleitorais para 16 proíbem as doações de pessoas jurídicas. Então, somente pessoas físicas podem dar. Eu sugiro, antes de vocês iniciarem o desafio, que vocês acessem, a plataforma da RAPS tem esses conteúdos, a lei mínima de instrução para a doação de campanha, e, a partir daí, vocês se desafiem a captar recurso para um candidato sustentável. Bom, quinta área, o tema é relacionado com a mobilização, né? Para colocar a campanha em pé, precisa de gente. Precisa de gente mobilizada, precisa de gente engajada na campanha. Então, a pergunta, a problemática é como criar uma estratégia de engajamento da sociedade nas atividades da campanha. Como é essa parte da gestão dos voluntários? Como você vai falar, poxa, quem eu chamo? Minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo que me ama, para eles abraçarem a minha causa, né? Acho que isso é uma coisa para se refletir. Como que você vai mobilizar, fazer que as pessoas acreditem em você e te ajudem a colocar essa campanha em pé? Legal que a gente está com um grupo que tem pessoas já com a convicção de que a sua vocação vai levá-lo a se colocar na disputa de um cargo eletivo, e outras pessoas que estão aqui no grupo num processo de autodescoberta. E a gente, para ter os melhores resultados, vai precisar construir um processo de empatia, né? Que foi o exemplo que a Vanessa deu agora. Eu sou a candidata. Quem eu vou chamar? Minha mãe, meu pai? Na minha campanha, as primeiras pessoas que eu chamei, com certeza, foram os meus 2 irmãos, o meu pai e a minha mãe. No entanto, que nessa campanha, quando eu fui convidada a ser candidata de novo, eles falaram assim, vai começar tudo de novo. Porque eles acordavam a hora que eu acordava, eles estavam em todas as agendas da campanha. E quando você olha para o semáforo e tem a pessoa lá com aquele boné com uma cor X, balançando uma bandeira assada e fazendo tantas outras coisas, eu vou dar uma generalizada aqui, a gente fala, está contratado, né? E vai recebendo um kit lanche no final do dia. Tipo, esse é o grande estigma. Mas como criar um desafio, como criar uma solução para esse desafio de mobilizar? Como que a gente inspira? Como que a gente pode criar uma abordagem que faz com que a pessoa saia da casa dela, ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas ela se sente vocacionada, ela se sente chamada, ela sente que aquele é um apelo, que ela não pode ficar fora daquela agenda de mobilização que pode representar a narrativa que ela gostaria que fosse eleita. Uma mobilização, e eu me senti atraída, e a partir daquele momento foi me inserindo e fiz a campanha, fiz a faculdade durante a campanha quase EAD, porque eu me envolvi de verdade na campanha dele, que é Líder RAPS também. Viu, gente? É real, eu não estou contando vantagem aqui da minha campanha, não. Tem alguém que espontaneamente se manifestou aqui no grupo de que isso acontece e é possível. E gostaria eu, né, e acho que todos os que estão na RAPS, que todas as mobilizações de campanha fossem com esse DNA, o DNA de identificação da sociedade civil com a representação que está sendo apresentada. Porque a gente, de fato, só vai ter sustentabilidade no processo de construção das campanhas quando a sociedade for a grande protagonista, e não aquilo que a velha política coloca ali num personagem de uma única pessoa que brilha. Né? Eu acredito em constelação. Só que aí como fazer todas as demais estrelas da sociedade brilharem presencialmente nas ações de mobilização? Os líderes RAPS dependem disso para continuar com o valor
da sustentabilidade no seu processo de construção eleitoral, e vocês estão desafiados a pensar, e pensem a partir de vocês, o que os mobiliza, como vocês podem ser a resposta de criatividade para essa coisa. Chegou um momento que o Rafael estava como candidato, às vezes ele nem precisava ir ou ele ia em outra reunião e a gente ia lá para falar, porque a gente abraçou tanto a ideia e a causa que a gente conseguia reproduzir, não reproduzir, mas ter um discurso semelhante e conseguir levar para a sociedade aquilo que a campanha se colocava. É incrível, esse é um nível super avançado de mobilização, que ao final da apresentação eu vou dar os números da minha campanha para vocês e vocês vão ver o quanto isso é real. A mobilização, ela trata as atividades que estão na rua, o ativismo digital, porque você precisa compreender todos os talentos e todas as mãos de obras que estão disponíveis para contribuírem com você. Vão haver mobilizações focadas no final de semana e divididas durante a semana. Então, quais as estratégias para que aqueles que talvez tenham a disponibilidade só no sábado e no domingo, ainda que eles venham? O que vocês podem fazer numa metodologia que traga essa resposta para os líderes RAPs agora em 16? Vai ser bom, vai sair coisa incrível, com certeza. Alô. Bom, agora esses são os 5 temas. A metodologia de trabalho e a sua organização é autogestionada por cada grupo, fica a critério de cada grupo como vocês vão dividir as tarefas. A gente recomenda que vocês entrem em contato entre si, criem grupo no WhatsApp pelo Facebook. Só lembrando, as experiências dos desafios dos anos anteriores, trabalho em grupo é sempre difícil, já é difícil na época da faculdade, quando aquilo é uma prioridade. Imagina quando isso não é uma prioridade fora da faculdade. Então, é muito importante o comprometimento e mesmo a sinceridade de falar, olha, eu não tenho como contribuir com esse grupo, porque senão já houve casos de falar assim, por exemplo, sempre tem um que trabalha e 3 que não fazem nada, ou ao contrário. Tem 3 e 1 que desapareceu. Então, é muito importante as pessoas serem sinceras, falar, olha, eu estou com uma carga de trabalho muito grande, eu não estou conseguindo contribuir. Entram em contato com o grupo e, principalmente, passa para a gente, da equipe da RAPS, que a gente vai estar aqui para tentar assessorar vocês. A gente vai acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos, a gente vai monitorar os projetos e os desafios desde hoje até o final do ano. Então, é muito importante... É muito importante isso, assim, pelas experiências prévias dos desafios anteriores, né? Trabalho em grupo já por si só é um desafio e muitas vezes pode ser uma boa experiência ou uma má experiência. Só uma fala, Van, de que quando a gente se inscreveu no processo de seleção, é bacana lembrar de que o modelo de trabalho que está posto aqui é o de construção em rede. E esse desafio em grupo é um grande exercício do quanto, de fato, a gente quer pertencer a uma rede e o que e quanto a gente tem dentro da gente para fazer essa rede ser mais forte e poder alcançar outros jovens, principalmente aqueles que já se demonstraram interessados, mas não chegaram até aqui no processo de seleção como vocês. Tipo, isso é um valor, vai ser um tratamento interno, que ainda mais construir uma solução política, vocês vão encontrar divergências, obviamente, dentro dos grupos, ainda assim achar um resultado que consiga ser brilhante e co-construir com a nossa liderança que já está aí pré-candidata. Os resultados vão ser apresentados para toda a rede, vão ser disponibilizados na nossa plataforma. Como a Mara comentou, vocês vão receber em breve o login e a senha, para vocês acessarem na plataforma. Lá vocês podem entrar em contato com os líderes RAPs, para utilizar as lideranças RAPs como exemplo, para falar, olha, eu estou trabalhando desafios sobre a campanha, estou trabalhando sobre o conteúdo de sustentabilidade, líder X, eu gostaria de... estou utilizando você como exemplo, você que vai ser candidato esse ano, será que a gente pode se encontrar? Eu gostaria de mostrar a nossa proposta, gostaria de receber os seus conselhos, isso vai ficar a critério de vocês são livres para entrar em contato com todo mundo da nossa rede, e o que a gente puder auxiliar para ser a ponte, a gente vai estar auxiliando vocês nesse processo, tá bom? Legal dizer que, no início, de maneira muito espontânea, vários que estão aqui nesse grupo são pré-candidatos. Então, eu queria, se eu puder, provocar, né,
de que esses sejam os primeiros a qual vocês se conectam, porque eles estão na rede que vocês estão ingressando agora em 16. Porque a gente tem mandatários, a gente tem pessoas que estão em reeleição de mandatos proporcionais. E uma observação também, de que às vezes a ânsia vai ser tanta de encontrar a pessoa X ou assado, eles têm equipe de assessoria, que com certeza vão poder ser as pessoas que fazem essa conexão, mas ainda assim, se fica uma dica de afeto, vocês acolhessem os pré-candidatos que estão aqui já no Jovens de 2016. E os candidatos disseram isso aí. Gente, vocês têm que construir comigo aqui, preciso ganhar força dentro do grupo. Então, eu gostaria de sugerir que vocês acolhessem os candidatos jovens de 2016. Muito obrigada. Os critérios, né, para a elaboração das propostas, a gente pede que vocês considerem que as propostas sejam de baixo custo, aplicável em todo o Brasil, fácil implementação, sustentável, eficaz e sejam propostas criativas, tá bom? Vocês vão poder se agrupar aleatoriamente no tema de preferência que gostariam de desenvolver esse projeto. Vocês estão vendo que lá no final, a Camila está ali, lá no final da sala tem 5 papéis. Tem 5... Fiquei prestando atenção. Tem 5 papéis diferentes. Então, finalizando essa apresentação, a gente pede que vocês se inscrevam no tema que gostariam de participar e no grupo, e depois a gente vai colocar os grupos em contato, tá bom? Para vocês começarem a conversar entre si e desenvolver as propostas. Então, aqui tem conteúdo, debates, comunicação digital, crowdfunding e mobilização. Não, isso é outra coisa. Vocês vão contar com um mentor, eu vou contar como foi o ano passado. O que a gente fez? A gente fez também 5 propostas de desafio. Lançamos para a nossa rede a proposta de desafio para todos os líderes empreendedores que queriam ser os orientadores dos grupos. Então, cada grupo contou com um orientador. O orientador vai dar dicas, orientação de sites de pesquisa, livros, textos, e orientar um pouco o trabalho de vocês. Esse mentor vai ser uma pessoa da rede, né, que vai se voluntarizar a participar. Ele deve ter disponibilidade para possíveis reuniões virtuais ou presenciais. O pessoal que estiver aqui em São Paulo, que necessitar de um espaço para realizar as reuniões, entre em contato com a gente com antecedência, a gente pode disponibilizar algum espaço aqui da RAPS para que vocês se reúnam, tá bom? Se tiver gente do Brasil inteiro, aí vai ser... É difícil. Bom, os jovens de 2013, 2014 e 2015 também vão ser convidados a participar. Eles, como já têm essa experiência prévia dos outros desafios dos outros anos, eles vão poder assessorar tanto dando conselhos e dicas, assim, pela experiência que eles já têm, ou também participar ativamente do projeto de vocês, se eles tiverem interesse. Esse é o cronograma inicial. Vocês não se preocupem que vocês vão receber, nas próximas semanas, uma informação mais detalhada. Esse momento é simplesmente apresentar a proposta do desafio. Caso exista alguma mudança nesse cronograma, vocês vão ser avisados com antecedência. Então, rapidamente, o lançamento do desafio é hoje, né, no Seminário de Apresentação e Integração dos Jovens RAPS. Vocês vão apresentar a proposta de vocês no segundo encontro, que vai acontecer em junho. O segundo encontro é o módulo 1, que é sábado e domingo, é um fim de semana inteiro. Então, a apresentação de vocês vai ser no domingo. Então, vocês também podem utilizar o sábado, em algum momento, no final da tarde, para os grupos se reunirem, como tem todo mundo, vai ter gente do Brasil inteiro, é o momento que vocês vão ter um momento de reunião presencial, né? E no domingo é a apresentação. Vão ter outras pessoas convidadas que vão opinar sobre as propostas de vocês, relacionado à consistência, o direcionamento, enfim. Tipo banca, sabe? Tipo banca. Não é tipo banca, mas é mais ou menos coisa. Após esse momento, em junho, 19 de junho, vocês vão ter um momento para modificar as propostas, se for o caso, aprimorá-las. E no segundo encontro dos jovens, que vai acontecer em agosto, vocês voltam a apresentar de novo. Esse encontro chama Encontro 2, porque o primeiro encontro dos jovens aconteceu no final de semana passado aqui. Vocês, como ainda não estavam dentro da rede, não participaram, mas no próximo encontro, no final do ano, vocês vão ser incorporados e vai ser um encontro de todo o projeto Jovens de todas as turmas. O resultado final é uma exposição no encontro anual para toda a rede de líderes políticos da RAPS.
que acontece, ano passado aconteceu no Hotel Maxud Plaza, muita gente, e vocês vão fazer uma exposição, tá bom? Essas são as perguntas, esses são os temas com as perguntas. Então, eu queria, se puderem, de uma maneira organizada, quando a gente finalizar a apresentação, se inscreverem. Vamos tentar que seja um grupo que tenha um número igual de pessoas, não vai ter um grupo de 3 pessoas, outro de 8. Se isso acontecer, a gente vai ter que voltar a conversar e tentar entrar num acordo de alguma maneira, tá bom? Não sei se a Alessandra... Antes de você concluir, queria dizer que, agora que já foram apresentados os temas e com as problemáticas já, né, a minha campanha, que foi uma campanha de um grupo, na verdade, eu não gosto de dizer a minha campanha, sei lá, fez em São Paulo, que é um dos estados mais difíceis para o processo eleitoral de deputados estaduais e federais, 16.122 votos. Eu estava num partido, para que vocês tenham uma métrica de julgamento, onde foram eleitos 4 deputados estaduais, considerando que os 3 primeiros eram deputados em reeleição, e o 4º candidato era o filho do presidente estadual do partido. Ou seja, ele era a prioridade do orçamento do partido. Talvez eu esteja dizendo coisas que é a primeira vez que alguns estão ouvindo, mas são os desafios com os quais vocês vão lidar. A campanha mais barata do 4º candidato reeleito, que já era um deputado, ela não foi declarada integralmente. Está gravando esse número? Essa parte, então, eu falo depois que desligar a câmera. E o que eu posso dizer é que esse 4º candidato eleito, considerando a edição do vídeo, até de trechos anteriores, talvez, fez 32 mil votos e uns tantos, e a minha campanha, que, ao total, considerando as doações de papel, a mão de obra toda aplicada na campanha, ela precisa ser mensurada depois para a declaração em valor. Então, em espécie, entrou na minha campanha uma média de R$40 mil, dinheiro, as doações de 10, 20, 100, e o restante foi doação de papel e de mão de obra. Fez 16.122, né, com isso, e o 4º eleito, que eu falo o número no intervalo, fez 32 mil. Então, é possível, Alessandra? Tipo, você que nunca foi candidata, a sua campanha com o seu grupo fez 16 mil e umas bolinhas, e o 4º da legenda que você estava, com o dinheiro que eu vou contar para vocês, que assim passa dos 6 dígitos, vai para o 7 mais um pouquinho, fez 30 e poucos mil votos e mandato em reeleição? Sim. Então, a gente tem uma inteligência e uma riqueza coletiva aqui que pode, através destes desafios, trazer esse mesmo sucesso de práticas sustentáveis para os candidatos que vão se colocar pela primeira vez nessa eleição. Alguém tem alguma dúvida? E qualquer que seja a pergunta ou conversa que vocês queiram ter depois sobre isso, com minúcias, eu estou super à disposição no pós-formação aqui. Alguma dúvida? Vocês vão Qualquer pergunta? Sim. Alessandra, você falou sobre as pequenas doações. Dá dor de cabeça para a parte contábil receber essas pequenas doações de 10, 20, 50 reais? Porque, às vezes, sei lá, talvez para o contábil seja chato toda hora ter que emitir o papel, ir lá, fazer a doação, porque, senão, talvez uma doação de 10 reais pode dar um problema de impugnação numa campanha, não é? Isso. Bem-vindo ao mundo das campanhas políticas. O mesmo trabalho burocrático para a doação de 10 reais é o para a doação de 500 mil ou 2 mil. E como a gente está falando de campanha sustentável, né, a gente não vai receber nenhuma doação sem emissão de recibo. Então, sim, se a nossa proporção de doação for de muitos pequenos valores, você vai ter que ter um diálogo ali com o seu prestador de serviço de contabilidade e coordenador financeiro para julgar isso. Se a doação de 10 ou 20 pode trazer problema para a impugnação, não. Se você seguiu a métrica da emissão do recibo, as declarações na eleição desse ano pedem que, após a emissão da nota fiscal do serviço que você está contratando, gráfica,
comunicação, vídeo, estejam disponibilizadas para consulta de prestação de contas numa plataforma digital em 72 horas. Então, essas são variáveis a se considerar e eu diria que, por menor que seja a doação, ela deve ser acolhida pelo que representa e porque faz diferença na campanha. Eu penso também que essa parte de pequenas doações é até uma parte de mobilização, porque a pessoa se sente parte daquele trabalho, mesmo com R$5, R$10. Eu acho interessante por causa disso. Eu só tinha essa dúvida quanto à quantidade, se daria muito trabalho para o contador fazer. Campanha é só trabalho, mas vale a pena. Bom, vocês vão receber mais um material um pouco mais detalhado e, por favor, se inscrevam nos grupos que vocês... Eu acho melhor eles fazerem isso já... Quando eles forem para os grupos. Isso. Né? Você conclui e a gente apresenta eles. Na verdade, já eu falei que faz ao vivo, né, gente? É assim, estamos organizando. Como é que vamos levar isso? Bom, alguma dúvida sobre a estrutura, o desenvolvimento? Tem mais microfone? Não sei. Haverá algum treinamento prévio sobre os temas para dar nortes para os membros do grupo? Não, talvez um treinamento prévio não, mas nesse material que a gente vai mandar para vocês nas próximas semanas, a gente vai colocar um pouco mais de informação para vocês poderem direcionar as respostas. Mas assim, a gente também não quer condicionar o trabalho de vocês, né? É um trabalho autogestionado, a ideia é que vocês consigam propor as soluções entre o grupo, mas sim que a gente vai dar um pouco mais de elemento para que vocês possam desenvolver as propostas. Bom? Mais alguma sobre o desafio? Okay. Felipe do Rio. Volta o slide anterior, que acho que fala sobre... acho que é o outro. Como é que pensa uma campanha de baixo custo, né? Criativa, isso. Isso. Eu fiquei pensando que acho que falta uma expressão que acho que dialoga com as 5 áreas, que é acessibilidade, que é como criar uma campanha também acessível. E aí, não só pensando, claro, acessibilidade, você pensa logo pessoas com deficiência, mas como é que eu produzo uma mídia que vai dialogar, né, com quem eu quero dialogar? Com pessoas ouvintes, com pessoas, né, que enxergam. Então, acho que os grupos podem pensar também a acessibilidade dentro do debate, acessibilidade no conteúdo, porque pensar sustentabilidade é pensar acessibilidade também, né? E eu acho que a gente tira a sustentabilidade dessa caixinha que foi falado hoje de manhã, da gente tirar desse gueto e pensar a acessibilidade na sua forma mais diversa, né? E como ela se conecta com essas 5 áreas. Então, só uma provocação. Obrigada, com certeza você tem toda a razão e espero que vocês também estão... Esse critério também deve ser levado em conta, né? Mas vai ser incorporado nos próximos... Mas muito obrigada mesmo por levantar essa provocação. Boa, eu acho que até a provocação fica mais forte lá no eixo da narrativa, porque talvez essa possa ser o valor 1 ou 2 da narrativa do seu candidato. E com certeza deve ser acolhida, porque o sustentável ali vai transcender as pessoas portadoras de alguma deficiência, como também a equidade de gênero, intergeracionalidade. Isso tudo está dentro da discussão do que é sustentabilidade na política, né? Mas obrigada. Também. Salve de palmas para a nossa coordenadora Vanessa! Obrigada, Van. Bem, a metodologia agora vai ser da divisão em grupos e os crachás de vocês têm bolinhas coloridas atrás que vão nortear qual é o grupo com a qual você vai se ajuntar. E a gente está recebendo pessoas muito especiais aqui que vão fazer as falas provocadoras desses grupos. E eu tenho aqui o privilégio de chamar algumas delas. E vocês podem vir aqui comigo, a gente pode até fazer uma foto bem legal. Quem está me ouvindo, levanta a mão. Legal. Bem, a gente tem aqui, como vocês já estão lendo no slide, o grupo que está constando com os crachás de bolinha azul vai receber, na sua primeira rodada, a Nancy Tami. Por favor, Nancy, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Nancy é uma mulher de um currículo incrível e que realmente vai
poder, com muito conteúdo, fazer provocações riquíssimas. Nancy é engenheira agrônoma, é bacharel em Direito, se pós-graduou em Gestão Ambiental, Ciência Política, Sociedade e Ambiente e Técnicas de Treinamento. Integra também a Executiva Nacional das Mulheres no Partido PSDB, realiza trabalhos de socioaprendizagem para adolescentes no Instituto Formar, que é um instituto também muito incrível. Conselheira da Fundação Alemã Konrad Adenauer, já, vocês entenderam. Devia ter treinado isso antes, fica para a próxima. No setor privado, desenvolve trabalhos de paisagismo e de gestão ambiental. Participa como entrevistadora do programa Viver Sustentável da Rede Vida de televisão. Obrigada por estar aqui com a gente, Nancy. Fica aqui e depois a gente vai para os grupos. A próxima pessoa é um querido que eu conheci bem no meu período de campanha, né, Germano? A gente fez uma conversa, que é Germano Guimarães, por favor. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui. Germano é um jovem inspirador para nós nessa tarde, que está acompanhado da Alex, que também é do Instituto Telos. Germano estudou administração pública, se pós-graduou em liderança global. Germano é Global Shapers, ganhou prêmios aqui no Prêmio Mário Covas, né, de inovação. É cofundador e atual diretor do Instituto Telos, que é um instituto que pensa a inovação na gestão pública a partir do design thinking e tantas outras coisas, que eu desafio vocês a consumirem tudo que vocês puderem do Germano e da Alex agora à tarde. A gente recebe também o Samuel Oliveira, que é jovem RAPS e que agora integra aqui a equipe RAPS. Samuel também é um jovem brilhante, mora em Mairinque. Eu não conheço Mairinque, mas fica em São Paulo. 70 quilômetros daqui, quase a mesma coisa que Mogi das Cruzes, que é de onde eu venho. Samuel é formado em Gestão Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina, se pós-graduou em Ciências Políticas pela Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, a mesma que eu. Foi assessor parlamentar, assistente de finanças e diretor administrativo na Câmara Municipal da própria cidade de Mairinque e possui experiência como coordenador de RH em campanha eleitoral. Olha, fica muita dica para vocês que vão estar com os desafios aí para fazer. Também é membro do Comitê Jovens Administradores, ambos do CRAS de São Paulo. E atualmente trabalha no terceiro setor, na área política, ministra aulas e palestras de educação política num projeto junto com um cientista que também contribui aqui na RAPS, que é Humberto Dantas, que vocês devem encontrar aí nos próximos anos aqui dentro da RAPS. Bem, e a quarta facilitadora é uma jovem super simpática, foi candidata a deputada estadual em 2014. Também estudou administração de empresas, ciências políticas, atualmente estuda gerenciamento de cidades na FAAP. Faz coordenação de política pública, faz parte do movimento Virada Política, gosta de falar política, fazer roda, dar risada. Alessandra Monteiro. E é humilde. Não, e só mais uma aqui com vocês na rede de jovens que vai fazer a transformação do Brasil. Vocês têm uma tarefa agora, que é se organizar através da indicação das bolinhas que estão aí no cartaz. A metodologia aqui, respeitando os que estão no fundo e depois os que estão na frente, o pessoal do fundo vai até aquele papel que está orientando vocês ali sobre qual é o desafio na qual vocês vão se engajar, preenche seu nome, as meninas estão acenando ali de maneira bem simpática. E aí, depois disso, vocês que estão com o crachá de bolinha azul vão ser guiados pela Rafaela. Dá um tchau, Rafa. Até o 10º andar, que está aqui em cima, onde vocês vão se reunir com a Nancy para poder falar sobre mulher na política. Lembrando que os provocadores vão circular os 4 grupos, então vocês vão falar de todos os temas. Quem está com o crachá de bolinha vermelha também vai seguir para o 10º andar, e o primeiro provocador é o Germano, com a Narília. A Marília. Marília, dá um tchau, quem está com a bolinha vermelha. Crachá de bolinha amarela fica aqui ainda no 8º andar, na sala à esquerda, e vai falar comigo. E quem guia vocês é a Camila Salvatore.
que está lá atrás, assim, com a caneta amarela na mão. Crachá de bolinha verde vai ficar aqui no auditório com o tema sustentabilidade e quem organiza vocês é a Camila Brandão. Ótimos debates. Voltem inspirados e iluminados.